Então, a gente dando continuidade aqui, né? A aula parte 5, noções de contabilidade, né? Prova da Polícia Federal está chegando aí, então, sem perda de tempo. O objetivo da contabilidade é o quê? É o fenômeno da informação. Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio. O objetivo é a informação. Então, eu quero que você crave isso no teu coração. O objeto da contabilidade é o patrimônio. O objetivo é a informação. O objeto de estudos, está aqui, ó, o objeto de estudos é o patrimônio, sendo que o objetivo é a informação. Então, o objeto é o patrimônio. O objetivo é a informação. Isso tudo o quê? Dentro da contabilidade. Então, dentro da contabilidade, nós temos o objetivo, que é o patrimônio, o objeto, que é o patrimônio, e o objetivo, que é a informação. Então, recapitulando. Dentro da contabilidade, nós temos o quê? O objeto, que é o patrimônio, e o objetivo, que é o fenômeno da informação. No objeto, que é o patrimônio, ele é dividido em qualitativo e quantitativo. Então, o patrimônio é dividido em qualitativo e quantitativo. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Tá aqui, ó. Patrimônio é o quê? Conjunto de bens, direitos e obrigações. É estudado tanto em relação aos aspectos qualitativos, que diz respeito ao quê? À natureza do item, como a relação aos aspectos quantitativos, que refere-se à mensuração do valor dos itens. Qualitativos, você mensura a respeito da natureza do item. Quantitativo, a mensuração do valor. Quantidade, fala em valor. Qualitativo, né, você tem a natureza do item. Qualitativo aqui, ó, você tem a natureza. Quantitativo, o montante, né, o valor. Então, qualitativo, nós temos o dinheiro, né, natureza, o dinheiro, os valores a pagar e a receber, as mercadorias, quais são as contas. Quantitativo, os respectivos valores de cada natureza. A contabilidade tem por objetivo gerar informações. Então, o objetivo da contabilidade é o quê? Gerar informações. Para quê? Para apoiar as decisões econômicas e financeiras. O objetivo dela é gerar informação para apurar os resultados, dar apoio às decisões econômicas. Permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial com vistas à tomada de decisão constitui o objetivo da ciência contábil. Então, ó, permitir o quê? O planejamento, o controle e a análise patrimonial com visto que a tomada de decisão constitui o objetivo da ciência contábil. Que é o objetivo é o quê? Dar a informação, permitir o planejamento, o controle, a análise patrimonial. Para você ter uma informação, né, minuciosa, então você precisa do planejamento, do controle e de uma análise do patrimônio. Como você vai dar uma informação sem um planejamento? Como você vai dar uma informação sem um controle das coisas? Como você vai dar informação sem análise patrimonial? Com vista na tomada de decisões, constitui o quê? O objetivo da ciência contábil. Então, número 1 ali. Permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial. Então, o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio. Então, aqui, um dos objetivos, controlar o patrimônio. Porque você controlando o patrimônio, você tem informação ali criteriosa, minuciosa. Com vistas o quê? A tomada de decisão, que constitui o objetivo da ciência contábil. O objetivo é a informação para quê? Para ter a decisão, para tomar a decisão, para apurar o resultado. Então, permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial com vista à tomada de decisão constitui o objetivo da ciência contábil. Permitir o planejamento, controle e análise patrimonial com o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio. E com vistas à tomada de decisão, que constitui o objetivo da ciência contábil, a finalidade da contabilidade é o quê? Fornecer informações para a tomada de decisões. Então, permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial com vistas à tomada de decisão constitui o objetivo da ciência contábil. Então, permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial
O objetivo da contabilidade é o quê? Controlar o patrimônio. Então, um dos objetivos da contabilidade é controlar o patrimônio. Então, com vistas à tomada de decisão, constitui o objetivo da ciência contábil. Então, a finalidade da contabilidade é fornecer informação. E o objetivo? Controlar o patrimônio. A finalidade? Fornecer informação. O objetivo é controlar o patrimônio. Então, tá aqui. Permitir o planejamento, controle e análise patrimonial. Então, tá aqui. O objetivo da contabilidade. O objetivo é o quê? Controlar o patrimônio. Com vistas à tomada de decisão, constitui o objetivo da ciência contábil, né? Tomada de decisão. Então, a finalidade da contabilidade é o quê? Fornecer informação para a tomada de decisões. Então, o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio. Controlar o patrimônio, né? Permitir o planejamento, controle e análise patrimonial. O objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio. Com vista à tomada de decisão, constitui um objetivo da ciência contábil. Então, a finalidade da contabilidade é fornecer a informação para a tomada de decisões. Então, permitir o planejamento e o controle e análise patrimonial, com vistas o quê? A tomada de decisão constitui o objetivo da ciência contábil. A contabilidade tem como objetivo e a finalidade principal controlar o patrimônio. Então, a contabilidade tem como objetivo e a finalidade principal controlar o patrimônio e fornecer a informação. Então, está aqui o resuminho, né? A contabilidade ela tem o objetivo e a finalidade principal de quê? Controlar o patrimônio e fornecer a informação. Então, está aqui, ó. O objetivo da contabilidade, controlar o patrimônio e a finalidade, fornecer a informação para a tomada de decisões. Então, permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial com vista à tomada de decisões constitui o objetivo da ciência contábil. Então, a contabilidade tem como objetivo e a finalidade principal controlar o patrimônio e fornecer a informação sobre a composição e as variações patrimoniais. Composição e variações patrimoniais, né? O sobe e desce, que entrou e que sai. Bem como sobre os resultados das atividades econômicas desenvolvidas pelas entidades para a tomada de decisões. Então, a contabilidade tem como objetivo e finalidade principal controlar o patrimônio e fornecer a informação sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas. Mas se você cravar isso, contabilidade tem como objetivo e a finalidade controlar o patrimônio e fornecer informação. A contabilidade é uma ciência social aplicada. A contabilidade é uma ciência social aplicada. Então, o objeto. O objeto da contabilidade é o quê? É o patrimônio. Controlar o patrimônio. O objeto é patrimônio. E o patrimônio é o quê? Conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio. E o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós temos aqui as funções. Quais são as funções da contabilidade? Né? Administrativa, que é controlar o patrimônio, e economia, que é apurar o resultado. Então, as funções da contabilidade, temos a função administrativa, que é controlar o patrimônio, e economia, que é apurar o resultado. E nós temos também as técnicas contábeis, né? Que nós temos a escrituração, demonstrações contábeis, são 4, né? Perdão aqui. Então, técnicas contábeis são 4, né? Nós temos a escrituração, né? Tá ali, vai botar no livro. As demonstrações contábeis, né? Que a partir do livro você vai fazer as demonstrações contábeis, você vai fazer o relatório. Se tiver alguma coisa em relação ao relatório, alguma coisa que não está batendo, vem o quê? A auditoria, que é feita em cima das demonstrações contábeis. E por último, nós temos a análise das demonstrações, que também é feita em cima das demonstrações contábeis.
nós temos os objetivos da contabilidade, que é o quê? Controlar o patrimônio, registrar os fatos contábeis e fornecer informações. Está aqui os objetivos da contabilidade. Controlar o patrimônio, registrar os fatos contábeis e fornecer o quê? As informações. Então não confunda, o objeto da contabilidade é o patrimônio. O objetivo da contabilidade nós temos controlar o patrimônio, fornecer as informações e registrar os fatos contábeis. E temos aqui o objetivo final, a finalidade, ou o principal objetivo da contabilidade, né? Nós temos os objetivos e temos aqui o objetivo final, a finalidade e o principal objetivo, que é o quê? Fornecer as informações úteis aos seus usuários para a tomada de decisões. Então, nós temos os objetivos da contabilidade, que é controlar o patrimônio, registrar os fatos contábeis e fornecer as informações. E tendo como objetivo principal, o objetivo final, a finalidade, né, que é fornecer as informações úteis aos seus usuários. Para quê? Para ter a tomada de decisões. Beleza? Atenção! Repare que além de ser objeto da contabilidade, quem é objeto? O patrimônio, além de ser objeto da contabilidade, também é objetivo do controle. O patrimônio também ele é o quê? Objetivo do controle. Então, o patrimônio, além de ser um objeto da contabilidade, ele é um objetivo do controle. Por isso a doutrina relaciona a contabilidade à ciência do patrimônio. Então, a contabilidade também pode ser o quê? A ciência social ou a ciência do patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio também é o objetivo do controle. A contabilidade se define atualmente como o quê? A ciência do patrimônio, cujo um dos objetivos, lembra lá? Fornecer a informação, controlar o patrimônio e registrar os fatos contábeis. Então, o objetivo da contabilidade, controlar o patrimônio, registrar os fatos contábeis e fornecer as informações. E o objetivo final é fornecer informações úteis para os usuários para uma tomada de decisão. Então, aqui ele fala que um dos objetivos é captar os eventos que afetem o patrimônio das organizações, independente se forem sensíveis, habituais, perceptíveis ou não. Então, a contabilidade se define atualmente como a ciência do patrimônio, cujos um dos objetivos é captar os eventos que afetem o patrimônio das organizações, independentemente. Então, aqui, ó, independentemente se forem o quê? Sensíveis, habituais, perceptíveis ou não. Mesmo sendo o quê? Mesmo sendo o quê? Independente, mesmo sendo o quê? Independentemente se forem sensíveis, habituais, perceptíveis ou não. Nem sempre a riqueza será sinônimo de quê? De patrimônio. Nem sempre a riqueza está relacionada com o patrimônio. É um contexto econômico, por exemplo, riqueza se refere a conjunto de bens e serviços à disposição de uma entidade, e não ao conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, a riqueza se refere a um conjunto de bens e serviços à disposição de uma entidade, e não o quê? A definição de patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Logo, nem sempre, olha o nem sempre, riqueza será sinônimo de patrimônio. A ciência contábil é o quê? É o meio que deve ser utilizado para a tomada de decisão. Então, a ciência contábil é um meio que deve ser utilizado para a tomada de decisão, com a análise das informações de uma determinada entidade. Então, a ciência contábil é um meio que deve ser utilizado para a tomada de decisões, com a análise das informações de uma determinada entidade. Ciência contábil é um meio que deve ser utilizado para a tomada de decisão. Então, a ciência contábil é um meio que para a tomada de decisão, com a análise de quê? Das informações
né, uma das quatro características da função da contabilidade, com a análise das informações de uma determinada entidade. Nesse contexto, Ferreira ensina que a definição adequada da contabilidade exige a sua divisão em duas áreas. Então aqui, Ferreira ensina que a definição adequada de contabilidade exige o quê? Sua divisão em duas áreas. Contabilidade teórica e a contabilidade prática. Então, a contabilidade teórica. Abordamos a ciência como teoria, procurando definir aquilo de que ela trata. Estudamos princípios e suas possíveis aplicações. Então, na contabilidade teórica, estudamos o quê? Princípios e suas possíveis aplicações. Na contabilidade teórica, teoria, estudamos os princípios e aplicações dos princípios. A contabilidade, como teoria, estabelece princípios e regras de conduta a serem seguidos pelos profissionais contábeis. Então, em relação à contabilidade teórica, estabelece princípios e regras de conduta a serem seguidos pelos profissionais da contabilidade, os contadores. Com o objetivo de quê? Qual o objetivo? De aprimorar e uniformizar os procedimentos por eles adotados. Manter um padrão. Então, a contabilidade como teoria estabelece princípios e regras de condutas a serem seguidos pelos contadores com o objetivo de aprimorar, uniformizar, manter o padrão por eles ali. De outro lado, na contabilidade prática, fazemos o uso de técnicas ou procedimentos. Na contabilidade prática, fazemos o uso de técnicas ou procedimentos, por meio dos quais a contabilidade teórica, seus princípios são postos em práticas e seus princípios são postos em prática. A ciência, como prática, compreende o quê? O registro das operações. Então, a ciência, né, a contabilidade como prática, a contabilidade prática, ela o quê? Ela compreende o registro das operações de uma entidade onde? Em livros. Então, a ciência da contabilidade, né, a contabilidade prática, é o quê? É o registro das operações em livros, mantidos com a finalidade da escrituração, que é o quê? Que é a primeira função, né? A primeira função da contabilidade aí. Então, a ciência como prática compreende o registro das operações de uma entidade em livros mantidos com a finalidade de escrituração. A função é o quê? É controlar o patrimônio. Sua função é controlar o patrimônio de uma determinada entidade com o objetivo de quê? Fornecer informações sobre ele ao público interessado. Então, está aqui a definição do objetivo, né? Que está dentro da contabilidade prática, que é o que? A sua função é controlar o patrimônio de uma determinada entidade com o objetivo de fornecer informações sobre eles ao público. Que é o que? O registro das operações em livros, a escrituração, né? Que com isso aí vai o que? A função de controlar o patrimônio com o objetivo de fornecer informações ao público para o quê? Para a tomada de decisões. A contabilidade prática consiste no registro das operações de uma determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade. Então, nós temos aqui o principal objetivo da contabilidade, né? Que é fornecer informações úteis. O principal objetivo. Nós temos o objetivo lá, né? Que é controlar o patrimônio, fornecer a informação. E temos o principal objetivo, a finalidade, né, da contabilidade. É fornecer as informações úteis sobre o patrimônio aos seus usuários, com a finalidade diversa. Então, tem várias finalidades, entre as quais planejamento, controle, auxílio no processo decisório, dar o que? Informações aos seus usuários para apurar os resultados. Então, está aqui o principal objetivo da contabilidade: fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade, com finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. Você dá o quê? Aquela informação aos usuários para quê? Para definir ali, né, atos decisórios. Então, o CPC 00 se fundamenta nessa essência de escrever os objetivos dos
RCPGs. O objetivo do relatório financeiro, para fins gerais, é fornecer o quê? Informações. Então, ali, a demonstração contábil faz o relatório financeiro. Das 4 funções que nós temos lá, a primeira lá, escrituração. Você escreve no livro. A partir dali, você vai fazer a demonstração contábil, que é o quê? Um relatório financeiro, que é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores, por empréstimos ou outros credores existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Então, o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações úteis, né? Que sejam úteis para os investidores, os credores existentes e potenciais na tomada de decisão. O principal objetivo da contabilidade, então, para massacrar mesmo, é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e o auxílio no processo decisório. As finalidades da contabilidade incluem o quê? Finalidade da contabilidade inclui o quê? Auxiliar os gestores de uma organização a exercer seu papel na gestão de negócios. Então, a finalidade da contabilidade inclui auxiliar os gestores de uma organização a exercer seu papel na gestão de negócios. Finalidade: fornecer informações, auxiliando os gestores a exercer o seu trabalho. E o objetivo? Controlar o patrimônio. Então, você vê que o objetivo e a finalidade das perguntas da SESC vai estar muito ligado. Então, a finalidade, fornecer informação. O objetivo, controlar o patrimônio. Então, você vê que está tudo junto, né? O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio. De finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. E controlar o patrimônio é o quê? É um objetivo. Patrimônio. O que é o patrimônio? Isso aí, de novo, conjunto de bens, direitos e obrigações. Conjunto de bens, direitos e obrigações. O ciclo contábil. O que é o ciclo contábil, né, gente? Então, vamos lá. É uma sequência de procedimentos contábeis que identificam, mensuram, classificam, registram e sumarizam a informação contábil. Então, o ciclo contábil, uma sequência de procedimentos contábeis que identificam, mensuram, classificam, registram e sumarizam a informação contábil. Ciclo contábil é uma sequência de procedimentos contábeis que identificam, mensuram, classificam, registram e sumarizam a informação contábil. Como o próprio nome indica, é um ciclo, pois se repete indefinidamente. O ciclo contábil é uma crase. Então, o C, né, de captação, de coleta, R de reconhecimento, o A de acumulação, S de sumarização e o E de evidenciação. O ciclo contábil é crase, né? C de captação, de coleta, R de reconhecimento, A de acumulação, S de sumarização e o E de evidenciação. Captação: colhimento dos dados de atos e fatos que afetam o patrimônio da entidade, como coloca Schuster. A captação envolve a análise de documentos. A captação envolve a análise de documentos, leis, contratos, notas fiscais, recibos, laudos, processos judiciais e entre outros, bem como de eventos macroeconômicos que afetam a entidade. Então, a captação envolve análise de documentos, como leis, contratos, notas fiscais, recibos, laudos, processos judiciais, bem como eventos macroeconômicos. Reconhecimento é o momento dos questionamentos, né, em relação aos dados dos atos e fatos. Então, é o momento que faz o quê? Você vai questionar os dados dos atos e fatos. O primeiro questionamento a ser realizado consiste em um dado captado. Deve ser o quê? Reconhecido.
Então tem algo errado ali, você vai questionar ali aquele fato ali, aquele ato, em relação a uma nota fiscal ou outra coisa qualquer. Processo de acumulação. Processo de acumulação. Após o reconhecimento dos dados, né? Você reconhece os dados, captação. Estes devem ser o quê? Organizados em banco de dados, para facilitar o acesso rápido às informações às empresas, tendo adotado o sistema informatizado de contabilidade. Então, o processo de acumulação é o reconhecimento de dados organizados em banco de dados, para facilitar o acesso rápido dos usuários, tendo o quê? As informações na mão. Sumarização. Sumarização é o ato de transformar todos os dados em informações contábeis, úteis aos seus usuários, como a criação de quê? De demonstrações contábeis e relatórios contábeis. Sumarização é o ato de transformar todos os dados em informações contábeis. Então, sumarização é o ato de transformar todos os dados em informações contábeis. Informações contábeis úteis para quem? Para seus usuários. Como a criação de quê? Das demonstrações e os relatórios contábeis. Sumarização é o ato de transformar todos os dados coletados em informações contábeis úteis aos seus usuários, com a criação das demonstrações e os relatórios contábeis. Sumarização. Evidenciação consiste o quê? Na divulgação das informações contábeis, né? A transparência, né? Evidenciação, você divulga as informações contábeis aos seus usuários. Publicidade, né? Evidenciação, publicidade. Seja por meio de quê? De jornais de grande circulação, pelo site da entidade ou qualquer outro meio. A evidenciação está ligada à publicação, né? À transparência. Então, é a divulgação das informações contábeis aos seus usuários em grandes jornais de circulações. As características qualitativas da informação financeira. Então, vamos ver as características qualitativas da informação financeira. Segundo a NBC, estrutura conceitual, as informações financeiras devem ser o quê? Úteis. As informações financeiras devem ser o quê? Úteis. Ou seja, devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretende representar. Então, as informações financeiras devem ser úteis. Elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretende representar. É o que chamamos de características qualitativas fundamentais. É o que chamamos de características qualitativas fundamentais, né? Então, as características qualitativas, qualidade, qualitativa, que as informações financeiras sejam úteis, sejam relevantes e devem ser relevantes e representar o quê? Que seja fiel àquilo que pretende representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se for o quê? Então, a utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. É o que chamamos de características qualitativas de melhoria. Então, nós temos as características qualitativas fundamentais e nós temos as características qualitativas de melhoria. As características qualitativas fundamentais, quando as informações financeiras são úteis, são relevantes. Enquanto que, nas características qualitativas de melhoria, nós temos aí, né, que a utilidade das informações financeiras é aumentada se forem o quê? Comparáveis, tendo uma comparação, né, de um ano para outro, de um período contábil para outro, sendo verificáveis, sendo tempestivas e compreensíveis. São características qualitativas da informação contábil financeira. As fundamentais, que compreendem a relevância e a representação fidedigna. Beleza, tá aqui, né? São características qualitativas da informação contábil financeira. As fundamentais, que compreendem relevância e representação fidedigna. E as de melhoria, que abrange o quê? A comparabilidade, a verificabilidade,
a compreensibilidade e a tempestividade. Então, são características qualitativas da informação contábil financeira, as fundamentais, que as informações fundamentais elas devem ser úteis, devem ser relevantes e deve ter uma representação fidedigna. E a de melhoria, que abrange o quê? A contabilidade, a comparabilidade, verificáveis, tempestivas e compreensíveis, né? São informações financeiras, é aumentáveis se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. Então temos uma dica aí. Decore as características qualitativas das informações financeiras. Então, decorar as características qualitativas. As características qualitativas das informações financeiras. Re é fundamental, mas com 2 TV é melhor. Então, nós temos representação fidedigna e relevância. Então, a informação ela precisa ter uma representação fidedigna e ter uma relevância, ela deve ser útil. Isso é o quê? É uma característica qualitativa fundamental. Então, aqui, a fundamental é re. Representação fidedigna e relevância da informação. Mas com 2 TV é melhoria. Então, a característica qualitativa de melhoria é com 2 TV, que é o quê? Comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade. Tudo que começa com re é fundamental da informação contábil financeira útil. Então, tudo que começa com re é fundamental da informação contábil financeira útil. Então, as características qualitativas fundamentais. Então, é fundamental, re, né? Tudo que começa com re é o quê? É fundamental da informação contábil financeira úteis. Que nós temos o quê? A relevância e a representação fidedigna da informação. Tudo que acaba com idade precisa de melhoria. Tudo que acaba com idade precisa de melhoria. Boa. Características qualitativas de melhoria. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. É o quê? Melhoria. Relevância. Nós temos aqui a materialidade, né? Informação capaz de fazer diferença na tomada de decisão, né? O valor, né? Valor, a relevância da informação sendo útil, fidedigna, materialidade, informação capaz de fazer a diferença na tomada de decisão. Representação fidedigna, né? É a essência sobre a forma. Informação tem que representar o fenômeno de forma verdadeira, real, sem distorções. Ela precisa ser completa, neutra, livre de erro. Representação fidedigna e relevância. Aqui nós temos o quê? A representação qualitativa fundamental. Então nós temos aqui, né, a qualitativa fundamental. Re, né? Fundamental. Relevância, né, informação, a relevância da informação, ela sendo útil, e a representação fidedigna. Que a relevância é a informação capaz de fazer a diferença na tomada de decisão, e a representação fidedigna é a essência sobre a forma, né? É o fenômeno de forma verdadeira, real, sem distorção da informação. Então, as características complementares, né? Você tem CC. Vamos deixar aí, né? Para a próxima aula, para não ficar muito grande. Então, para você que gostou, se inscreva no canal, toque o sininho, curta o vídeo e não sai daí não. Até o próximo vídeo.